técnico Dorival Júnior dispensa apresentações. Campeão da Copa do Brasil e do Paulistão com o Santos de Neymar, Ganso e Robinho, Dorival também falou da grande polêmica com o craque, que acabou rendendo a sua demissão no Santos. Um papo completo sobre futebol. Então, roda a vinheta. Senhoras e senhores, estou aqui simplesmente ao lado do técnico Dorival Júnior, que dispensa apresentações, na verdade, o cara que tem muita história no futebol brasileiro, e vai falar sobre muitas coisas aqui nesse bate-papo com a gente no 442. Primeiro de tudo, eu quero agradecer muito aqui ao Dorival Júnior por aceitar esse bate-papo aqui com a gente. Obrigado, Dorival, seja muito bem-vindo aqui ao 442. É uma satisfação, um grande prazer. Fiquei feliz com o seu convite, estamos aí à disposição. Pô, que legal, professor. E assim, eu até conversei contigo em off, né? Eu tenho conversado com muitos técnicos aqui no 442 para a gente saber mais desse bastidor. Eu acho que a gente quer consumir mais, cada vez mais isso, não ficar só extraindo polêmica, só tentando tirar alguma coisa, mas acho que falar de futebol, que é o que o público cada vez mais quer consumir, seja na internet, na TV, enfim, em qualquer que seja o meio. Dorival, eu sempre começo perguntando o porquê que você decidiu ser técnico de futebol. Talvez eu até brinquei com o René Simões, que foi o nosso último bate-papo aqui, que talvez seja a segunda pessoa mais xingada no esporte, né? Perdendo só pro árbitro. Como é que você decidiu ser técnico, Dorival? Olha, eu quando atleta, né, tem algumas peculiaridades. Eu estou desde 6, 7 anos dentro de um vestiário de futebol. Meu pai era diretor de futebol da Ferroviária de Araraquara e o meu tio, para quem não sabe, o Dudu, que jogou muitos anos no Palmeiras, né, a dupla Dudu e Ademir da Guia. Então, quando eu estava em férias, eu estava em São Paulo, na casa dele, dentro do Parque Antártica. Quando eu estava no dia a dia em Araraquara, eu estava dentro do campo da Ferroviária, porque todos os dias, religiosamente, meu pai saía do seu trabalho, né, que era o Banco Português do Brasil, ele me pegava em casa e me levava para o treinamento da Ferroviária. Então, eu conhecia todos os jogadores, finais de semana, viajava com o elenco, com a equipe. Desde 6, 7 anos, tinha aquela vontade de ser um atleta, estar dentro do futebol. Era uma ambição que eu tinha, era uma vontade que eu tinha muito grande. Consegui me tornar jogador profissional, passei por algumas pequenas, médias, grandes equipes, e nos últimos 5, 6 anos como atleta eu vinha começando a preparar uma nova situação, já que eu não queria sair do meio. A minha esposa ainda fala que o jogador de futebol, acho que é o ser humano que morre 2 vezes. Ele morre quando ele para de jogar bola. É uma realidade. Quando você perde o contato dos vestiários, e isso ouvindo depois de muitos amigos, né, que não seguiram na carreira, eu cheguei a essa conclusão e é uma realidade. O atleta ele perde uma vida quando ele para de jogar, quando ele não tem mais os vestiários no dia seguinte. É uma situação muito complicada. E eu, graças a Deus, eu tentei me preparar para isso. Anterior a esse momento, eu fiz educação física, que era a única exigência que nós tínhamos anteriormente. Então, se eu não fosse para essa área, né, como treinador, eu fatalmente estaria como um supervisor de futebol, como um preparador físico, alguma coisa eu faria. Mas eu comecei a perceber nos últimos anos que eu tinha alguma coisa que, por ter sido capitão de equipes em várias situações, jogadores sempre pedindo uma orientação, eu começava a me preocupar um pouco mais com esse lado, parte tática, tentar enxergar um pouco mais os jogos, e eu acho que isso daí contribuiu para que a minha formação se completasse e, de repente, eu fizesse uma mudança. Quando eu parei, eu fui durante 2 anos e meio auxiliar técnico do Luiz Carlos Ferreira, meio ano, 6 meses como auxiliar técnico do Muricy, e depois eu passo a ser diretor executivo de futebol aqui no Figueirense, por um convite do presidente. 8 meses depois, eu me torno o treinador da equipe, e me ajudou muito porque quem havia montado essa equipe, anterior até a contratação do nosso treinador, porque nós ainda não tínhamos um treinador, e o presidente pediu que eu montasse o elenco dentro daquilo que eu havia visto, né? Porque eu já estava no clube, era apenas uma sequência de trabalho. Eu saí de auxiliar técnico para executivo de futebol. E a partir de agosto, de julho e agosto de
de 2002, 2003 eu passo a ser treinador do Figueirense, já numa equipe de Série A. 2004 iniciando, ganhamos aí o primeiro campeonato regional com o Figueirense. Então, para mim foi assim, foi uma satisfação, foi prazeroso, e eu tentei me preparar o máximo possível dentro das condições que nós tínhamos para que eu pudesse dar sequência à carreira de atleta. Não, legal demais, Dorival. E assim, uma coisa que eu também costumo perguntar e eu quero saber de você, a vida de técnico é difícil no Brasil ou a vida de técnico é difícil em qualquer lugar, Dorival? Não, aí fora não é tão quanto aqui no Brasil. No Brasil, infelizmente, nos últimos 30 anos, nós começamos a encontrar um caminho para que jogássemos em cima da figura de uma pessoa todos os problemas gerados dentro de um clube de futebol. Isso eu já falava quando eu era atleta, eu não falo agora que eu me tornei treinador. Eu já dizia que era uma covardia o que acontecia em relação aos treinadores, que eram responsabilizados, às vezes, pelos resultados das quartas e dos domingos, onde uma equipe não conseguia, de repente, produzir a contento. Você não encontrava um caminho, às vezes demorava, às vezes a equipe estava em processo de montagem, e ninguém respeita nada disso no Brasil. Essa é a grande verdade. Por isso que um processo como o do Liverpool, por exemplo, que demorou 3 anos e meio nas mãos de um único treinador, aqui no Brasil, fatalmente, nós teríamos aí uns 4 ou 5 treinadores para que completassem todo esse ciclo da montagem, da correção, daquela parada de arestas que precisa para que você possa chegar à conquista de campeonatos. No Brasil, esse período, esse processo todo, teríamos aí pelo menos 4 anos. Nos clubes europeus, eles respeitam tudo isso, porque eles confiam no profissional que eles contratam. Até porque ninguém é forçado a contratar um profissional. Você não tem uma faca no seu pescoço para definir pelo nome de determinado treinador. E, de repente, em um mês, aquele que era, entre aspas, a salvação da sua lavoura passa a ser um sério problema dentro do seu elenco. E, geralmente, as atitudes são tomadas nesse sentido, muito mais por torcedores do que propriamente por um sentido prático e real daquilo que é o momento e daquilo que é a realidade de um clube. Até porque um campeonato onde nós temos 20 clubes e os 20 pensem da mesma forma, serem campeões brasileiros, é muito complicado. Todo mundo tem que saber e tem que respeitar momentos, circunstâncias e, acima de tudo, as limitações que existem em cada plantel. Exatamente, o planejamento, né? Tudo bem que a gente sempre entra nessa discussão de que o Campeonato Brasileiro tem pelo menos ali 12 possíveis candidatos a título, né? Mas, de fato, nem todo mundo vai brigar pelo título, né? E aí você entra nessa questão de que os resultados não estão vindo, e agora nesse momento que a gente está vivendo, até do ano passado também para cá, com relação à pandemia, o calendário ficou ainda mais maluco. Eu conversei com o Guto Ferreira, ele falou que em um mês ele chegou a fazer 15 jogos. Então, como é que faz para treinar, conseguir resultado e a imprensa também, a imprensa torcedor, enfim, querendo melhores resultados? Como é que faz você tendo que jogar com a equipe A, B, C, ou talvez, né, o Dorival? Arthur, é impossível isso, não se consegue. Não tem como. O futebol brasileiro, infelizmente, ele vive da quantificação e não da qualificação. Ele não qualifica os seus jogos, ele quantifica. É uma pena isso, porque as pessoas querem que entre dinheiro dentro do clube de todas as formas, de todos os jeitos, não medem, não mensuram o prejuízo que não só o profissional, mas, acima de tudo, o prejuízo técnico, né? Hoje nós estamos acompanhando aí, nesse momento, nós estamos acompanhando a Eurocopa, nós estamos acompanhando a Copa América, nós estamos dentro de um campeonato brasileiro, paralela a tudo isso, uma Copa do Brasil, linkados também com Libertadores, enfim. E o final dos campeonatos regionais aí há um mês atrás, 40 dias atrás, talvez. Como você vai conseguir extrair o melhor da sua equipe? Você não treina, você só recupera. Só que as pessoas em casa não sabem o que é isso. Exatamente. Eles acham que jogar... eu jogava bola todos os dias, as pessoas falam isso. Eu falo, não, é verdade, jogava. Mas não é. Profissionalmente é outra situação, é outro nível. Você tem que explicar. Então, é por isso que, desculpem, todos os segmentos que fazem parte do futebol precisariam se unir um pouco mais para que a gente começasse a passar um pouco mais de conteúdo a quem ouve, a quem está à frente de um vídeo.
E não apenas essas brincadeiras que nós estamos vendo hoje em dia, né? Que infelizmente banalizaram, né? Aquele que talvez seja o produto mais vendável do nosso país, que é o futebol. Não, sem dúvida. E assim, até por isso que eu até conversei com você em off, que era isso. Eu acho que a gente cada vez mais tem que consumir o que é de fato o futebol, como é feito, os bastidores. Porque assim, com essas conversas que a gente tem feito aqui no 442, Dorival, a gente tem percebido que justamente a vida não é fácil, a vida de futebol não é fácil. Como você falou dessa questão, mas antigamente jogava toda hora e não tinha essa questão. Não. Hoje tem todo o deslocamento no Brasil, que o Brasil é enorme, né? Você tem pouco tempo para recuperação. Às vezes, quem pode, né, ter o voo fretado, e aí o teu atleta já vai dentro do avião recuperando, né, a perna e tudo mais, mas quem não pode, tem que fazer escala em algum outro estado, já complica, já fica uma situação mais complicada, o atleta já fica mais desgastado, né? Então, todo esse processo, talvez não seja tão público, talvez o público da grande massa não tenha conhecimento, né? Mas faz parte do futebol. E aí você treina pouco, você consegue talvez colocar pouco, né, o dedo do técnico no trabalho ali de fato. E aí, talvez em um mês, a imprensa já esteja falando assim: pô, o teu time já tá com o dedo do Dorival? Como é que faz, Dorival? Não tem como explicar, Arthur, não tem como explicar, porque não tem fundamento. A gente fala no nosso meio que você não encontra um caminho para uma equipe em um ano. É interessante isso, mas não acontece. Determinado treinador assumiu a equipe e deu tudo certo. Deu porque era um processo. Ele não participou do início do processo, senão ele teria sido aquele que teria sido cortado lá no início do processo. Então, os processos têm que serem respeitados. Os prazos têm que serem respeitados. O treinador ele tem que ser avaliado. Quando você fala assim, pô, em 3 meses o trabalho de determinado treinador não deu certo, eu falo, puta vida, em 3 meses. Eu queria que esse mesmo cara tivesse aqui, sentado na cadeira de treinador, para ele ver que em menos de um ano não se consegue nada numa equipe. Você pode preparar, de repente você vai fazer bons jogos, mas o processo oscilatório ele é muito grande. O que é o futebol na realidade? Regularidade. É quando você alcança a regularidade. Não interessa teu time fazer uma partida no topo do teu limite, de repente uma lá embaixo. O que você quer é uma regularidade. Regularidade para cima. Regularidade para cima, não regularidade para baixo. Esse processo, até que você encontre o equilíbrio, demora, ele é demorado, ele é paciencioso, é repetitivo. Às vezes, 3 jogadores não estão no seu melhor, outros 2 não estão contribuindo com a equipe. Você precisa encontrar um novo encaixe, uma nova forma. Aí você substitui, aí o teu banco não é tão bom quanto os garotos que estão vindo da base ainda não têm a minutagem necessária, não têm a vivência, a experiência. E olha que eu gosto de lançar jogadores e talvez seja um dos que mais deu oportunidades a jovens valores. E as pessoas não entendem isso. Então, eu acho estranho quando você fala assim, em 3 meses já que determinado treinador está ali, ele não conseguiu dar um padrão para o time. Pô, olha, vou falar. A gente morde o lápis aqui para não falar uma besteira, porque não existe isso, gente. Não existe isso. E quando nós vamos entender isso? Ainda vai demorar, eu sei disso. Talvez eu pare de ser treinador e eu não vá ver que tenhamos ainda avaliações corretas daquilo que realmente está sendo desenvolvido e trabalhado. Você vê, pouco se fala sobre processo, pouco se fala sobre conteúdo, pouco se fala sobre movimentações, parte tática no futebol. E o público está começando a pedir um pouco mais. Por isso que todos nós temos que nos prepararmos melhor para que possamos apresentar algo um pouco diferente ao nosso público, né? E melhorarmos, de um modo geral, a qualidade do futebol que estamos apresentando. Que isso é notório, que, queiram ou não, nós estamos em déficit nesse sentido, até porque muitos são os fatores que têm contribuído para que todo esse processo ele seja arrastado e que não, em nenhum momento, nós coloquemos aí um ponto final para que reiniciemos uma nova etapa e consigamos uma melhora de tudo aquilo que está sendo apresentado. Não, sem dúvida. E assim, até em cima disso que a gente está falando, Dorival, surgiu essa temporada, né?
a questão lá da obrigação lá dos clubes não demitirem duas vezes, né? Poder fazer duas mudanças de técnico, né? Teve isso, por exemplo, o caso que mais veio à tona agora recente foi quando o Cuiabá, que estava invicto com o Alberto Valentim, né? Ele estreou no Campeonato Brasileiro com um empate contra o Juventude, e ele foi demitido, enfim, teve toda uma história por trás disso. Ele até falou a público lá que foi porque, enfim, ele pediram dirigentes, né? Pediram para ele escalar determinado jogador, ele não aceitou, enfim, aí acabou caindo. Só que é isso, né, Dorival? A gente precisa colocar uma regra que o clube só pode fazer uma demissão por temporada dentro do Campeonato Brasileiro, para a gente não estar vivendo esse sentimento de ter 3, 4 técnicos durante uma temporada no Brasileirão. É triste isso. E agora vamos esquecer qualquer clube que seja. Eu não estou falando de clubes, eu estou falando que esse fator ele penaliza a equipe, ele penaliza o clube. Chega um final de ano aí, tem clube devendo para 3, 4 treinadores, o que é uma realidade. Não é cobrado o acerto e o ajuste de contas. Sabe por que isso? Porque o dirigente de futebol ele tem o CNPJ do clube, que ele usa e abusa. Ele faz o que ele quer. Ele não é responsabilizado com o seu CPF. Então, tanto faz como fez, eu vou fazer uma alteração e o próximo que vier aí vai pagar o camarada. Essa é a grande verdade. Com isso, você vai penalizando os clubes, vai criando um buraco, às vezes sem fim, vai gerando um déficit absurdo. Tecnicamente, não é saudável, porque eu volto a dizer, você foi pressionado a contratar esse profissional? Não, em momento nenhum. Você teve tempo para definir o perfil. Aliás, definir perfil de treinador é tudo que não é feito no Brasil, porque, à exceção de um clube que eu estive, me perguntaram qual é a tua forma de trabalhar, que conceito você gosta, o que você desenvolve ao longo da semana, como é a tua semana de trabalho. Apenas um clube. Um clube. Então, assim, é o treinador que tá sobrando no momento, ou uma opção de fora. Agora é a moda, né? Por quê? Porque esgotaram essa situação de que o treinador brasileiro ele está defasado. Olha, eu estou vendo aí Copa América, eu estou vendo Copa da Europa, eu não vejo nada de diferente daquilo que é jogado aqui dentro. Lógico, atletas de altíssimo nível, todos eles selecionáveis, muito bem qualificados, mas em termos táticos, nada daquilo que é nada diferente daquilo que é jogado dentro do nosso país. Isso daí confirma aquela condição que eu sempre defendo e muito, que nós temos 1.500 jogadores fora do nosso país e que, com todo o respeito que mereçam, 40% dos jogadores que estão na Série A deveriam estar na Série B, 40% da B na C e assim por diante. Isso daí é com muito respeito que eu falo, porque se nós temos 1.500 jogadores fora do país, é muito difícil você conseguir repor tudo isso. E, queira ou não, você acaba desqualificando a sua competição. E é o que tem acontecido nos últimos 12, 15 anos. O Brasil perdendo muitos valores de seleção, valores de jogadores de médio para muito bom porte, jogadores de um porte irregular, jogadores até de um porte um pouco menor, estão saindo do país. Então, isso vai fazendo com que a reposição ela se acelere. E, queira ou não, nós estamos lançando garotos muito jovens, ainda não completos na sua formação, pela necessidade. A pandemia acabou intensificando ainda mais tudo isso e criando uma outra situação. Por isso que nós estamos queimando algumas etapas que está sendo muito ruim, estamos pagando um preço muito alto, porque a qualidade dos nossos jogos, infelizmente, eles vêm caindo ano a ano e parece que nós não percebemos tudo isso. Exatamente, passa talvez muito, talvez não, acho que muito pelo calendário, né, Dorival? E eu queria também te perguntar justamente isso que você estava falando. Cada vez mais os jovens têm saído mais jovens daqui, às vezes não chega nem no profissional e já está indo para o clube europeu. E é porque o clube já não consegue mais competir financeiramente com o clube lá de fora? Ou é porque o clube realmente precisa vender porque está numa situação muito difícil financeiramente? Eu digo isso de uma forma geral, na maioria dos clubes. A gente não consegue mais segurar o jovem aqui? Olha, não tem como segurar. Hoje não tem como segurar. Nós estamos perdendo tecnicamente porque os nossos jovens, né, eles saem mais cedo
eles finalizam a sua formação fora do país, que tem uma outra maneira de jogar. Nós estamos perdendo um pouco daquela essência. A essência do jogador, não só o brasileiro, mas o sul-americano, de um modo geral, saindo muito cedo do país, ele finaliza a sua formação lá fora, que para eles é muito importante que o jovem lá fora ele difunda e intensifique algumas valências que no nosso país ela é dada um pouco mais de liberdade. É interessante, um dia, fora do país, eles me falaram, olha, a gente ensina os nossos jogadores a passarem muito bem, a se movimentarem, a trocarem passes, a posicionamento corporal, a gente não consegue ensiná-los a driblar. O que vocês fazem no Brasil que vocês ensinam o jogador a driblar? E aqui no país, infelizmente, nos últimos anos, nós temos feito o contrário. Nós estamos tolhendo a liberdade dos nossos atletas. Então, assim, por isso que eu falo que alguma coisa nós temos que acelerar para que mudemos, alterar um pouco a maneira como nós estamos trabalhando, uma participação maior, CBF, os clubes têm que estarem um pouco mais, a gestão dos clubes, que para mim o modelo de gestão é totalmente falido no Brasil, esse presidencialista com conselheiros, isso daí tem que acabar. As pessoas têm que serem mais responsáveis por aquilo que assumam quando contratarem os profissionais, quando contratarem os seus elencos, que respeitem um pouco mais tudo isso. Isso tem um prazo como eu disse, de montagem, de correção e de alcance de resultados. Isso aí não é respeitado no país. Nós vamos perdendo em tudo e perdendo também o principal, que é a parte técnica dos nossos jogadores que, estando lá fora, são completos nesse momento de formação. Diferente um pouco do caso do Neymar, por exemplo. O Neymar ele saiu daqui já com vários títulos conquistados, mais de 200 jogos com a camisa do Santos. Ele já estava completo. Ele já atingiu a sua maioridade, digamos assim, profissional. Além de ser um jogador diferenciado, mas ele ficou o tempo necessário no país para que ele não perdesse a essência do jogador sul-americano. É nesse sentido que eu bato muito. E hoje em dia o que a gente vê é um Vinícius Júnior com 30 jogos no Flamengo saindo, Paquetá com 50 jogos talvez no Flamengo saindo embora. Quando saiu o Gabigol, tinha 110, 120 jogos com a camisa do Santos. Ele podia ainda ficar um pouquinho mais para completar essa formação dele. Eu não tenho dúvidas que, se isso acontecesse, 6 meses depois, 7 meses depois, quem sabe, ou um ano, ele estaria saindo muito mais forte, muito mais preparado, talvez, e conseguisse aquilo que ele almejava, que era justamente um passo lá fora. Então, eu acho que tudo isso aí nós temos que trabalharmos um pouco mais em conjunto, repensarmos um pouco mais o futebol brasileiro, que a CBF também se abra um pouco mais, que comecem a pensar em mudanças. Algumas já estão sendo implantadas e implementadas, precisamos de mais coisas, e principalmente as nossas federações que comecem a trabalhar pelo futebol e não contra ele. Não, sem dúvida. E Dorival, você que também foi, inclusive falou do Neymar, do Santos, enfim, a gente vai falar já disso aí, mas um técnico que se notabilizou pelo futebol ofensivo também. E isso talvez, até em cima do que a gente estava falando aqui, o brasileiro está sentindo falta disso. E reflita isso talvez na seleção brasileira. Que a gente não joga da maneira que a gente estava acostumado a jogar antigamente, ou da maneira que o torcedor quer jogar. Em relação a números do Tite, enfim, tudo isso aí eu acho que não se discute. Realmente é um aproveitamento muito alto que ele tem, mas às vezes algumas críticas chegam a ele pela forma de jogar, pelo futebol um pouco mais metódico. O nosso futebol brasileiro, ô Dorival, tá mais chato nesse sentido. O atacante pela beirada, né, o extremo, ele precisa, hoje em dia, ele tá mais se preocupando mais em marcar a subida do lateral do que ele trazer perigo ao lateral? Olha, alguns pontos têm que serem conversados. Eu sou sincero com você, eu não vejo seleção melhor do que a seleção brasileira, não vejo. Olha que eu olhei todas as seleções, estou vendo hoje uma Itália muito mais aberta, uma Itália muito mais leve, uma Itália muito mais contrariando os últimos 40, 50 anos de futebol italiano. Para mim, futebol italiano é uma escola defensiva, e eles estão usando muito bem esse trabalho do Mancini, né, para poder atingir um outro nível, um outro estágio, uma outra condição. Eu fico feliz em ver a Itália crescendo ofensivamente.
porque foi uma deficiência que a gente sempre apontou. Não vejo isso na seleção brasileira. Eu acho que a seleção brasileira tem qualidade e capacidade e vem fazendo aí, ano após ano, vem consolidando a sua equipe. O Tite encontrou um caminho já com o seu grupo, é altamente qualificado. Olha, se vai ganhar uma Copa do Mundo, se vai ganhar essa Copa América, a gente nunca sabe, porque é um torneio, às vezes um erro, você acaba saindo da competição. Mas é uma seleção que vem passando confiança. Se nós tivermos o Neymar, principalmente, totalmente focado, e todos os jogadores que componham essa seleção no mesmo nível que nós temos visto nos seus clubes, eu não tenho dúvidas que teremos uma seleção muito forte. Eu acho que a seleção brasileira, principalmente, ela se preocupa com o resgate do nosso futebol. O que nós precisamos é que as nossas escolas melhorem um pouco, o nascimento dos nossos atletas, o desenvolvimento desses meus garotos. Eu acho que isso aí nós temos que recuperar. Por quê? Porque nós sempre tivemos a nossa formação nos campinhos de terra, nos quarteirões, na rua, jogando em cima de paralelepípedo. Garotos de 8 anos jogavam com adultos de 25, de 30 anos. Então, o moleque tinha que aprender desde pequeno a ter resiliência, aprendia a sair de situações diversas, de dificuldade. Porque, para ele poder jogar no meio daquele pessoal, ele tinha que ser competitivo. Com 10, com 12 anos, jogando com pessoas de 30, de 40, enfim. Ele tinha que ter um algo mais. E ele encontrava esse caminho na marra, no dia a dia. Por quê? Porque ele vivia com uma bola nas mãos, ou melhor, nos pés. Por isso que nós sempre improvisamos como ninguém. O brasileiro sempre teve isso. Por quê? Porque a escola dele sempre foi você estar praticamente o dia todo com uma bola nos pés. Então, além de perdermos tudo isso, hoje o nosso único formador é o futebol de salão. E nós temos que resgatar um pouco mais do chamado terrão que o Corinthians tem, que todo mundo brincava, jogar no terrão do Corinthians é um problema, e depois a gente vai jogar nos campos, aí a gente sente dificuldade. Não tem que ter dificuldade. Ali, no terrão, que você vai aprender. Você vai ter que encontrar um caminho. Então, para mim, é uma mudança na postura, na formação dos nossos garotos que proporcionaria, de repente, um resgate um pouco mais rápido daquela condição que nós sempre tivemos. Não, sem dúvida. E assim, se você joga no terrão, ali é dificuldade. Jogar no campo depois lisinho, tranquilinho, é mais tranquilo, né, Dorival? Vai jogar numa rua, vai andar com o joelho todo estourado, a ponta, o dedão do pé, porque a gente jogava descalço, botava um tijolo na rua e o pau comia. Né? E outra coisa, né, que era diferente, você ficava até 10, 11 horas da noite, a tua mãe tinha que ir lá brigar com você para que você entrasse, tomasse um banho e fosse dormir. Hoje em dia, as mães brigam para os garotos saírem de casa. É uma diferença muito grande. Então, assim, isso era a nossa formação. Né? A nossa formação era a rua. Quando você não estava jogando bola, você estava trepando no muro, trepando numa árvore, roubando uma fruta, buscando uma novidade, sei lá, você estava correndo, então você tinha agilidade, destreza, você brincava com o seu corpo o dia todo. Né? Hoje em dia, não, nós não fazemos mais isso. Então, nós temos que melhorar a nossa formação para que nós possamos voltar a termos esses jogadores que sempre foram descobertos, não, brotavam, plantavam, não precisava plantar, eles brotavam do nada, porque viviam disso, né? Todo garoto queria ser um jogador de futebol, né? Todo garoto que tinha um ídolo, né, na sua frente que espelhava aquilo que ele queria ser. Não, sem dúvida. E, Dorival, o que eu quero te perguntar é o seguinte, até em cima disso. O perfil do jogador brasileiro hoje, ele mudou nesse sentido? Por exemplo, antigamente você tinha jogadores que você dava uma dura, gritava em campo e o cara reagia em cima disso, né? Ele reagia positivamente, podia até ficar puto lá com o treinador, mas ele reagia, ia lá e fazia o que ele tinha que fazer dentro de campo. Hoje, talvez, o perfil mudou um pouco, você tem que falar de uma maneira diferente com o jogador. Se você fala de uma forma mais bruta assim, ele reage negativamente, ele acaba ficando mais tímido dentro de campo? A sociedade mudou. Mudando a sociedade, nós perdemos alguns valores no nosso país. A família, primeiro, e a educação, em segundo. Nós estamos com essas duas entidades totalmente comprometidas.
Com isso, mudou a formação da maioria dos nossos garotos. A minha geração nunca ouviu falar que um aluno tivesse batido num professor dentro de uma sala de aula. E o que nós estamos vendo dessa geração é que isso daí é corriqueiro. E, inclusive, os pais vão para ajudar o garoto, porque se o filho for abordado numa escola, ele não pode ser ali penalizado por uma série de fatores, enfim, que não cabe aí. É uma discussão de horas, né? Mas isso tudo por quê? Porque essa mudança de valores acabou comprometendo a formação dos nossos jovens. E, queira ou não, hoje, quando você fala asperamente que eu falo, é um grito, nada agressivo no sentido do pessoal, Do do futebol, atleta, do mas futebol. exatamente, dele, profissionalmente. Às vezes você não sabe a reação que virá do lado de lá. E isso tudo hoje é abordado de uma forma que você acaba colocando o próprio treinador numa saia justa, muito complicada. Então, são muitas situações que têm acontecido e que precisavam, né, de uma mudança postural de todos nós. Eu acho que a hierarquia ela cabe em qualquer lugar. A disciplina ela é fundamental na condução de um trabalho, num pequeno comércio como numa grande indústria. Se você não tiver a disciplina, você não alcança resultados, não faz com que a sua empresa cresça e você automaticamente não estará crescendo. Então, é fundamental que mudemos um pouco essa concepção que nós vemos no momento. Eu acho que houve uma mudança muito, muito grande, né, nesse sentido, e queira ou não, a sociedade, de um modo geral, ela perdeu muito daquilo que era a essência dos nossos pais e avós, né, que eu acho que era a lealdade, acima de tudo, a dignidade, e você ter a cara limpa. Hoje a gente vê o presidente e o vice-presidente ou o relator de uma CPI com uma ficha criminal maior ou igual a de uma pessoa que é investigada por estar num PCC ou em qualquer quadrilha dessas que são montadas no país. Então, é triste de você ver isso. Aí, um doutor laureado e mais do que preparado, às vezes, dentro de uma CPI, sendo questionado por duas pessoas que não tem cabimento estarem ali, primeiro sinal, e segundo, que não se prepararam para fazer uma pergunta técnica que seja a um cientista com a formação que nós estamos vendo acontecerem hoje. Então, é triste você ver essa mudança da sociedade. Graças a Deus, alguma coisa vai ser feita. Uma mudança brusca e drástica vai chegar para que o nosso país resgate um pouco dessa condição. E Dorival, você falou do Neymar, eu queria até te perguntar também como é que foi treinar aquele Santos que mágico, né? Realmente encantou o Brasil, eram muitos gols, era o Santos de Neymar, de Ganso, de Robinho, né? Que ganhou a Copa do Brasil, depois ganhou a Libertadores. Você já não tava, ou tava, Dorival? Não, eu já havia saído. Você ganhou o Paulista e a Copa do Brasil, não é isso? Eu saí, o time era terceiro do Campeonato Brasileiro, quando eu saí. Como é que foi E no treinar ano aquele seguinte, time, Dorival? eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque o Santos não tinha dinheiro, consegui contratar alguns jogadores pontuais, que eu acompanhava todos os campeonatos, né? Séries B, porque eu vinha da Série B com o Vasco da Gama aquele ano. Então, trouxe alguns jogadores que se destacaram na Série B. E quando eu cheguei no Santos, eu disse que eu montaria a equipe em cima do Neymar e do Paulo Henrique. E a equipe começou desde o primeiro jogo a produzir muito bem, jogando futebol vistoso, fazia um gol e ia atrás do segundo, do terceiro, não se preocupava, não tinha aquele lance de jogar para trás, de troca de passe. Era engraçado porque geralmente a gente fala que uma equipe sabe contra-atacar em velocidade. Aquela equipe atacava em velocidade, ela não contra-atacava, só como ela também atacava, porque tinha um trabalho muito coletivo naquele grupo, naquela equipe. E no primeiro treinamento, eu parei o treinamento com 20 minutos de trabalho, botei eles embaixo de uma mangueira, que tem ainda hoje lá no centro de treinamento do Santos, e falei,
Se vocês acreditarem naquilo que eu vi hoje aqui, vocês vão marcar a história do clube. Todo mundo ficou olhando para o outro. Eu falei, não, o que eu estou falando é verdade. Podem guardar, apesar que vocês têm uma memória muito curtinha. Eu sei disso. Jogador de futebol tem memória curta, a gente brinca, tá? E podem guardar o que eu estou falando, que vocês vão marcar a história do clube. E aquele time foi fantástico. Ensinou o Brasil todo a dançar. Onde a gente parava, parecia bitomania, parecia gente de todos os lados. É uma coisa assim muito interessante. Mas era um time altamente coletivo, jogava coletivamente, com todos os valores que tinha, ele jogava coletivamente. E quando as coisas estavam apertadas, eles encontravam caminhos, porque individualmente eram muito bons. Então, eu fico muito feliz de ter comandado aquela equipe, e talvez na Copa do Brasil não tenhamos uma edição com tantos gols bonitos como foram feitos naquele momento. Talvez se eu sempre penso isso, se aquela equipe tivesse tido a oportunidade de estar pelo menos uns 2, 3 anos juntas, eu não tenho dúvidas que fariam coisas mágicas aí. Não, com certeza. E passa por aquilo que a gente estava conversando, de ser realmente um time mágico nesse sentido, que talvez a gente quisesse espelhar aquilo para a seleção brasileira. E teve até a época, acho que o técnico da seleção era o Dunga, e não levou nem o Neymar e nem o Ganso, e aquilo foi uma discussão muito grande. Você acha que naquele momento eles estavam preparados para ir para a seleção, para jogar uma Copa do Mundo, ou era muito cedo mesmo, Dorival? Olha, primeiro assim, sem contestar a atitude do Dunga, que Não. ele tomou aquilo que ele achou correto e conveniente. É o momento, o treinador ele tem toda a liberdade para poder decidir. Lógico que, para mim, eles estavam totalmente preparados. Se um dia o Dunga me questionasse a respeito dos jogadores, eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque eu via ali o dia a dia de cada um e eu não tinha dúvidas. Aquilo que nós estávamos vendo, ela se consolidava a cada jogo. Não era uma coisa aleatória. E eles viviam um momento mágico, os dois. Tanto é que se falava, às vezes, até muito mais do Paulo do que do Ney. E um era cerebral e o outro era genial. Então, assim, os dois se completavam. Mas eu acho que ajudariam bastante. Logicamente que, volto a dizer e a frisar, e respeito muito, o Dunga já tinha o seu time nas mãos, aliás, era um elenco fantástico, aquele time de 2010. Era um grupo pronto e preparado para uma conquista. Infelizmente, acabamos saindo daquela forma. Sim, e não, sem dúvida. Eu queria só saber realmente a sua opinião, porque eu também, na minha opinião, também achava que deveriam ter ido. Eram jogadores mágicos. E até em cima disso eu quero te perguntar a sua relação até com o Ganso, o Dorival. O que aconteceu com o Ganso? Dá pra você tentar fazer um comentário em cima disso, assim, porque a queda tão brusca do que a gente imaginava do que o Ganso seria, pro que ele acabou hoje, assim, se tornando, né, um jogador que acaba hoje tendo mais dificuldade de mobilidade, não conseguiu desempenhar mais aquele futebol que a gente via e tanto admirava. Olha, é difícil falar alguma coisa, porque depois você vai perdendo contato com o jogador, você não sabe o dia a dia, o que está acontecendo, se ele teve problemas na sua recuperação, quando voltou, se aceleraram o retorno, a gente não sabe de nada disso. Então fica, às vezes, difícil você fazer uma avaliação. Mas o Ganso, para mim, comigo, ele foi brilhante, foi fantástico. Um jogador que enchia os olhos. Era impressionante os caminhos que ele encontrava. Às vezes, nem você olhando de fora, você conseguia Sim. ver aquilo que ele enxergava de costas. Então, foi mágico. Realmente foi um momento mágico dele. E hoje estamos em falta de um camisa 10 como era o Ganso, né? A gente não tem mais esse jogador, né? Olha, não é nem falta. Nós paramos de produzir há muito tempo. Sim. Há muito tempo. O futebol brasileiro não produz meias mais. Os últimos foram alguns poucos aí que nós temos que parar, ficarmos pensando para anotarmos aqui os últimos meias que nós tivemos, sendo que o grande diferencial do futebol brasileiro era que cada equipe grande, ou média ou pequena, tinha um grande 10. Sim. Eu lembro, a equipe da Ferroviária de Araraquara tinha um jogador chamado Washington. Se você for pesquisar, o Washington, com 17 anos, foi o jogador mais caro vendido do Guarani para o Corinthians no Brasil, comparado a Pelé. Disputou a seleção, as Olimpíadas de 72, Falcão e Washington no meio-campo. Era um jogador fantástico. Tecnicamente, eu corri atrás dele muitas vezes, porque eu estava nos Júniors da Ferroviária,
E se a gente parasse e olhasse, o 15 de Jaú tinha um grande 10, o 15 de Piracicaba tinha um grande 10, São Paulo, Palmeiras, Corinthians nem se fala, Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, Grêmio, Internacional, todos tinham, no mínimo, um grande 10, quando não, também um 8. Aí você pegava um Palmeiras com Leivinho e Ademir da Guia, você pegava um Corinthians, tinha Lance e Rivelino, Adãozinho, você pegava um São Paulo, tinha Gerson, Pedro Rocha, eram jogadores assim, diferenciados. Nós sempre produzimos grandes meias, não só o Brasil, como o futebol sul-americano. E, de repente, nós estamos aí pelo menos há uns 15, 20 anos com uma escassez absurda. Não, sem dúvida. E até em cima disso, a gente está percebendo hoje na seleção brasileira um Neymar que está vindo mais para meia do que ponta, como ele era antigamente. Talvez por essa falta não falta de opção, mas... Não, inteligentemente para explorar o que ele tem de muito bom. O Neymar tem Sim. tudo, ele tem todas as valências possíveis. É um jogador diferenciado, com certeza. É um dos 3 melhores do mundo. Não ganhou o prêmio, tá, ponto. Mas a inteligência dele, a maneira como ele joga, isso daí não se discute. O Neymar, para mim, é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro de todos os tempos. Vai ganhar uma Copa do Mundo para comprovar tudo isso. Precisa ganhar não sei o quê. Não, isso aí eu não falo. O Zico não ganhou nenhuma Copa e, para mim, está nesse rol de grandes jogadores do futebol mundial. O Messi não foi campeão mundial e está nesse mesmo nível. Então, assim, e não se compara também. Olha, esse comparar com aquele, Rivelino e Messi ou Maradona, quem são melhores? Olha, para mim, cada um é gênio na sua forma, no seu jeito, na sua maneira de jogar. São jogadores diferenciados que têm que ser respeitados e nós temos que olhá-los, porque essa plasticidade que eles apresentam são poucos que conseguem nos proporcionar. Não, sem dúvida. E eu queria muito, inclusive, que o Neymar fosse mais respeitado. Talvez se ele fosse para um outro futebol, enfim, saísse um pouco da França. Na França, o que ele apanha é um absurdo o que ele apanha na França, pegando times menores ali. E talvez, porque assim, entra-se muito naquela discussão, né? Mas o Neymar provoca. Mas o que é provocar? Ele tenta driblar. O Messi também dribla. Hoje em dia o futebol está tão chato que quando você finta 2 vezes seu adversário, você está provocando o rapaz. Não é isso, gente. Futebol, você tem que ter essa liberdade. O futebol tem que ser mais jogado, mais, sabe? Tá tudo muito reto, Sim. Tudo muito seguidinho, tá tudo muito igual. Essa é a grande verdade. Então, quando aparecem jogadores desse nível aí, os caras têm que serem respeitados. Olha, nós estamos falando isso tecnicamente, dentro de campo, nós não estamos falando fora das 4 Sim. linhas. Então, lá dentro, ali tem que ser apreciado. Eu estou vendo essas finais, semifinais aí do basquete americano, tá louco, é um espetáculo cada dia. O que nós estamos vendo é impressionante. Você fala assim, esse jogo foi o melhor que eu já vi. No dia seguinte tem um melhor ainda. No terceiro dia tem um outro melhor. Você não sabe mais qual foi o grande jogo que você viu. Então, assim, isso é espetáculo, é o que nós temos que proporcionar. Parar com essas frescuras. Exatamente, imagina se o cara no basquete faz um drible para dar um passe, uma assistência melhor, vai todo mundo em cima do cara para reclamar. Exatamente. E tem horas que ele faz a jogada que ninguém imaginava, que ninguém esperava, e de repente ele erra a sexta hora, dane-se, corre atrás, vai fazer de novo. O futebol tem que ser isso, pô. A gente tem que parar com essas... muita frescura, sabe? Muita marcação. Parece escola de samba, todo mundo seguidinho, um atrás do outro, e não podemos errar, não podemos atravessar, é lógico, senão a bateria se perde e você acaba comprometendo seu carnaval. Futebol não. Futebol, você tem que ter liberdade, você tem que ter alegria. Você tem que ter o improviso, aquilo que ninguém espera. E esses jogadores que proporcionam tudo isso. Então... Não, e é por isso que a gente assiste um jogo de 90 minutos esperando justamente o improvável, né? Porque senão Exatamente. A gente não pararia 1h30 para sentar para ver um jogo de 1h30, de 90 minutos. Então a gente fica esperando o tempo inteiro o diferente, o improvável, que é o gol, para sair o gol. Que é o que esses caras proporcionam, pô. A gente falava, pô, nós temos que correr, nós, jogadores comuns, nós temos que correr para o craque decidir. É verdade. É o cara que decide, é o cara que faz a diferença, é o cara que na hora do 1 para 1 sabe o caminho que ninguém imaginava. Então, eu era um volante, marcador. Quando eu tinha que, às vezes, marcar um cara que era muito habilidoso, eu tinha que saber que em alguns momentos eu não seria driblado, em outros momentos eu ia tomar a bola do cara, Sim. Mas
Eu ia estar apelando com ele toda hora, ia estar dando butinada toda hora. Não, para quê? Porra, vamos jogar. Tá louco. Não, sem dúvida. E até em cima disso, Dorival, hoje em dia a gente não vê muito isso, né? Às vezes você tem um grande craque no time e às vezes não é que esse grande craque não tem que ajudar coletivamente, não tem que marcar, mas muitas vezes a Não, gente vê que claro. esse grande craque, ele às vezes é penalizado porque ele volta para marcar, tá tendo que voltar para marcar demais, e aí se cobra muito quando ele tem a bola, mas aí ele tá voltando demais para marcar. E aí, como é que faz? Eu acho isso maravilhoso, essa questão de. Não é que todo mundo vai correr pro craque, não é isso, mas assim, Não, claro que esse não. cara tem que estar mais livre. Isso daí, essas metáforas que a gente fala, né, essas colocações que às vezes a gente fala brincando dentro de um vestiário, era uma realidade. Você tinha, eu joguei num time que tinha o Denner. Pô, você tinha que roubar a bola e dar no pé dele. O cara decidia, o cara era diferente. O que você vai fazer? Certo? Se ele não voltasse numa outra jogada, pô, vai lá, dá a vida, velho. Toma a bola. Se não der, toma um pouco mais aqui atrás. Mas a hora que você recuperar a bola, você joga no pé dele, que você sabe que a bola vai voltar nos teus pés. Então, o que a gente fala é isso. Quando nós pararmos de olhar um pouquinho esse lado do futebol, e não tem jeito, com essa quantidade de jogos que nós jogamos ao longo do ano, esses jogadores eles não conseguem manter o mesmo nível de atuação. É muito complicado. Por isso que nós temos que ter um pouquinho, ou sermos um pouco mais pacienciosos com as partidas que nós assistimos, para que possamos dar condições também das pessoas estarem bem em todos os momentos e principalmente nos momentos mais importantes, que são as fases decisivas da maioria das competições que disputem. Porque independentemente de, enfim, de salários, porque esse é o grande argumento, né? Que se recebe muito dinheiro com futebol e, assim, os caras não são máquina. Então, assim, eles precisam ter descanso, Uhum. eles precisam de... Tem a vida pessoal deles. Então, tudo isso influencia. Às vezes o cara, ele não é um robô, não é porque ele tem dinheiro pra caramba que ele não tem problema em casa, que ele não tem problema na vida, né? Então, tudo isso ele leva Claro, pro claro. campo, né? Ele não chega assim no vestiário e fala assim, não, vou esquecer tudo e agora eu vou jogar. Não existe isso, né, Dorival? Em qualquer atividade, né? Em qualquer profissão. Tem dias que você chega atravessado na sua empresa, no seu trabalho, às vezes você mexe ali com uma máquina pesada e você tem que estar focado a partir do momento que você entra ali. E nem sempre você está tão bem como no dia anterior ou como no dia seguinte, mas você tem que estar ali, atento, preocupado, tentando fazer o seu melhor. É o que o jogador faz sempre e nem sempre acontece, né? Positivamente. E a única diferença é que no futebol você é cobrado ao vivo, né? Você não tem como Sim. improvisar. Às vezes, se é um alfaiate, você errou aqui, você fala, peraí, deixa eu voltar aqui, vou recortar aqui e vou buscar um acerto. No futebol, não, você errou, é ao vivo. Então, você tem que ter muito preparado, muito focado. Por isso que as pessoas, às vezes, não entendem. O jogador foi poupado. Não é poupado. É que se ele for para campo, a tendência dele se machucar, em vez de ficar 10 partidas fora, ela é muito grande. Então, poupou jogador. Não é que poupou jogador, é que se o jogador for para campo, jogando ali 60, 70 minutos, ele vai correr um risco muito grande. Não, com certeza. Dorival, eu sei que a gente tá na reta final aqui, que você tem mais um compromisso daqui pra frente, mas eu só vou te perguntar mais uma pergunta que em relação, talvez seja o ponto mais polêmico desse nosso bate-papo, que é aquele episódio com o Neymar, quando você estava no Santos, numa partida contra o Atlético Goianiense, em que teve o pênalti, o Neymar pegou a bola pra bater, você apontou para um outro jogador, acho que era o Marcel, pra fazer a cobrança, e aí começou uma discussão, que isso, enfim, a discussão acabou indo pro vestiário, e aí você que viveu isso aí pode até contar um pouquinho melhor pra gente. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: a gente naquele momento, como disse o René Simões que a gente entrevistou aqui no 442, a gente acabou criando um monstro depois que você acabou sendo demitido porque você queria uma punição pro Neymar naquele momento e a diretoria não concordou com você, né? E aí você acabou saindo do clube. Naquele momento, a gente estava criando um monstro porque estava acobertando demais o Neymar. Não, eu acho que tem que ser bem colocado tudo isso. E eu já Sim. falei N vezes. Primeiro, a discussão não foi comigo. O Neymar havia discutido com primeiro o Roberto Brum e depois com o Edu Dracena, que era o capitão do time. Esse foi um ponto. O segundo ponto é que sai o pênalti. Depois o Neymar ele teve o pênalti e ele tinha errado 4 pênaltis, né? Em sequência, eu ainda conversei várias vezes com ele, falei, sai um pouquinho de cena, continua treinando, amanhã vai sair um pênalti, depois amanhã algum outro companheiro vai bater. Daqui um mês, 20 dias, você está melhor, você volta, vai fazer os gols sem problema nenhum. Ele falou, não, você tem razão.
foram 4 pênaltis. Eu falei, treina e espera. E, coincidentemente, naquela noite acaba saindo o pênalti logo em seguida, logo no momento seguinte em que ele estava iniciando aquela discussão. E aí ele pegou e foi para a marca de pênalti. Eu apenas falei que ele não ia bater porque a gente já tinha combinado isso. Não foi uma coisa ali no momento aleatório. Não. E aí voltou a situação para mim. E quando acabou o jogo, eu saí realmente aborrecido, porque o próprio torcedor do Santos viu a atitude que ele havia tomado, não gostaram, cobraram muito dele com relação a isso. E ele foi para o vestiário, eu fui atrás. Aquela noite mesmo ele pediu desculpas em relação àquilo que tinha acontecido, mas ele havia criado um atrito muito, muito grande com os 2 jogadores. Eu não podia permitir aquilo. Disciplinarmente, você tem que tomar as mesmas atitudes com qualquer atleta. A única coisa que eu cobrei da diretoria do Santos é que eles dariam uma punição administrativa para o jogador. E eles achavam que aquilo era o suficiente. Mas você está com um elenco nas mãos, um grupo, e existe uma punição técnica e uma punição administrativa. E a técnica eles não queriam que eu desse. Então, Ela assim, ficar fora do jogo contra o Corinthians, não era? Exatamente. Guarani e Corinthians. E depois ele voltaria. A minha situação com o Neymar estava resolvida. Ele sempre foi comigo uma pessoa muito correta. Treinava, se dedicava, enfim. E eles não aceitaram isso. Então, o meu problema depois foi com a diretoria do Santos, e não com o Neymar. Apenas isso. Não, com certeza. Mas é aquilo que você... 3 dias depois, o presidente do Santos me ligou e falou que não era para aquilo ter acontecido, que ele estava de cabeça quente também e tal. Enfim, são às vezes os pequenos passos que erramos. Exatamente. Dorival, quero te agradecer imensamente aqui pelo papo, foi um papo muito legal. Foi um prazer, Ailton. Quero, já te convidar para a parte 2, porque tem muita coisa para te perguntar ainda e a gente não teve tempo para isso. Mas a gente vai... Mais para frente aí a gente faz aí com prazer. Vamos fazer com certeza, Dorival. Muito obrigado pelo papo. Você que curtiu aqui o papo, se inscreva, curte, pra gente cada vez mais trazer esse convidado especial como o Dorival Júnior aqui. Talvez a parte 2 com o Dorival. Então é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dorival. Tamo junto. Um abraço aí.